Muito bem, vamos então dar início à nossa sessão de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Como é do conhecimento geral, este ano não foi possível organizar um ciclo de várias sessões, como se fez nos 3 anos anteriores, por dificuldades várias, de ocupação pessoal, etc. Mas também não quisemos deixar passar um ano inteiro sem uma sessão de sustos às sextas, que, mais propriamente neste caso, se chamarão sustos numa sexta, visto que este ano haverá uma única sessão. Como é costume, e não é por ser costume, mas por ser merecido e sincero, eu começaria por agradecer à Fundação Marquês de Pombal, mais uma vez, a cedência, a título gratuito, deste espaço, deste Palácio dos Aciprestes, com este Salão Nobre, que agora se chama Salão Nobre Vieira Batista, como podem ali verificar, e que se presta à realização dos nossos eventos. O programa também foi distribuído antecipadamente e o primeiro ponto do nosso programa de hoje consiste num bailado inspirado no tema geral do terror, do ambiente pesado, do sinistro, digamos assim. Esse bailado foi concebido, como aconteceu já noutras sessões anteriores, nos anos anteriores, foi concebido pela professora Catarina Moreira, coreógrafa, e pela professora Mercedes Cabanac, que já nos têm feito aqui outros trabalhos do mesmo género, e a quem nós agradecemos muito, principalmente pelo facto de se tratar de bailados que são preparados expressamente para nós, não são cópias de coisas que já existam, não são coisas que fossem apresentadas noutros locais e aqui repetidas, são realmente bailados originais, portanto estamos muito gratos por isso. Hoje esse bailado vai ser interpretado pela Catarina Abreu e pelo Francisco Moraes, de maneira que deixo-os com o bailado.
Muito bem, espero que tenham todos gostado deste magnífico bailado. Agradecemos mais uma vez a colaboração de todos. Como é habitual nas sessões dos sustos às sextas, temos ainda uma recordação para os bailarinos, que eu tenho dificuldade em manejar porque me faltam mãos. Muito bem. Muito obrigado, então. Eu chamaria também a Catarina Moreira. Onde é que ela está? Está ali. Muito obrigado. Agora têm que fazer o favor de nos dar 30 segundos, porque nem o João nem eu tocamos piano e por isso precisamos fazer aqui uma pequena modificação do cenário. E então, para continuarmos o nosso programa do serão de hoje, eu chamaria aqui para junto de mim o Nuno Matos Valente e a Natasha Costa Pereira, que são autores, enfim, do texto e das ilustrações de um livro recentemente publicado chamado Bestiário Tradicional Português. Muito obrigado pela vossa presença, fazem um favor. E obrigado especialmente porque não moram em Lisboa e vieram à nossa sessão propositadamente, o que ainda mais se enaltece. Nós íamos fazer uma pequena conversa com ambos para tentar saber mais alguma coisa da gênese deste trabalho e eu começaria justamente por perguntar ao Nuno como é que surgiu a ideia de organizar o Bestiário Tradicional Português, que no fundo é um livro que se quase pode considerar um livro para crianças, mas para crianças de todas as idades, em que várias figuras da mitologia popular portuguesa, peço desculpa, eu continuo com falta de mãos, porque Deus Nosso Senhor só me deu duas, não contando com estas sessões. Mas, de facto, é um livro em que os autores procuraram pegar em várias personagens do folclore, da literatura tradicional portuguesa e ilustrar, fazerem, enfim, uma representação gráfica daquilo que, de outra maneira, só conheceríamos por descrições, por palavras. Então eu perguntava ao Nuno como é que surgiu esta ideia de organizar este trabalho. Muito boa noite. Quero deixar o meu agradecimento pelo convite, também à Fundação. Até agradeceu a pilha nova. Então, mais uma vez, boa noite. Queria agradecer então à Fundação pelo convite, ao António e ao João Castanheira, António Monteiro, e obrigado a todos por tirarem um pouco da vossa noite para vir ouvir falar sobre este livro, sobre estes monstros e sobre outros monstros. O Bestiário Tradicional Português é um livro que eu e a Natasha, eu fiz a pesquisa e os textos, a Natasha fez as ilustrações, e que surgiu de certa forma por comparação ou por ausência, porque eu percebi a uma certa altura que este trabalho estava feito em todos os países que eu conhecia, menos em Portugal. Eu sou professor e todos os anos me deparo com a lenta e progressiva invasão de monstros e lendas de outras culturas. E reparei que em menos de uma geração os meus alunos começavam a
dedicar-se ao Halloween de alma e coração, como se aquilo já fizesse parte da cultura deles. E nós achámos que havia aqui espaço para as nossas culturas. Brincar com medos e com sustos é uma coisa muito importante no crescimento das crianças, mas se for possível haver uma alternativa que sejam os nossos sustos, as nossas lendas, as nossas tradições, se puder basear naquilo que é nosso e que vem das nossas raízes, tanto melhor, e é isso que nós procuramos fazer com este livro. Mas, evidentemente, vem a propósito de perguntar também de que maneira é que a sua área de especialidade está relacionada com este tema, não é? Porque eu sei que é professor de artes visuais, dessa área, e, portanto, um bocadinho longe destas coisas da tradição popular, tirando, enfim, esse desejo de trazer as coisas nacionais à presença dos mais jovens, não é? Como é que nasceu o interesse por este tema? Juntou-se também, foi uma questão também de alguma oportunidade, uma vez que eu já publico há muitos anos e sou autor inicialmente de manuais escolares e literatura juvenil, e isto é um tema de literatura juvenil, ou pelo menos a abordagem que nós demos foi da literatura infantil. O interesse surgiu pela via da educação, pela via de ser professor, precisamente, e de assistir, como acabei de referir, a essas invasões culturais recentes. Não há em mim, ou na minha formação, ou no meu passado, nada que a partir de indique o interesse por este tema em especial. Foi quando comecei, aos poucos, a tentar descobrir onde é que estavam os monstrinhos das lendas portuguesas, que eram aparentemente ausentes, para além do bicho-papão, da coca, do homem do saco. Poucos mais eram conhecidos por toda a gente, e foi uma curiosidade que eu penso que toda a gente sente, todos os portugueses sentem esta falta de trazer estes monstros, estas lendas à superfície, e eu senti falta como qualquer outra pessoa sente falta. É um vazio, uma lacuna que não deriva de nenhuma característica minha em especial. Foi um buraco que eu encontrei e tentei tapar, foi só isso. Bom, eu agora faria mais ou menos a mesma pergunta à Natasha, quer dizer, como é que surge o interesse e o gosto por este tipo de temas da literatura tradicional, das histórias populares, etc. Como é que uma ilustradora se habilita a dedicar-se a estas coisas? Boa noite. Bom, eu fui mais ou menos intimada pelo Nuno a ilustrar estas criaturas, e com muito gosto. Porque não tinha também nenhum interesse específico na área, pensava eu, porque assim que comecei a fazer, a tentar ilustrar, portanto, na pesquisa e na procura do traço gráfico, fui cada vez mais me identificando, até porque, sem nunca ter pensado muito nisso, lembrei-me de várias histórias que a minha avó me contava, bastante assustadoras, que eu não me lembro de nenhuma criatura destas em especial, mas contava muitas histórias de fantasmas e de bruxas e de coisas, de seres do outro mundo, e aquilo assustava-me imenso e ao mesmo tempo suscitava em mim uma curiosidade incrível, que eu só vim a perceber isso, ou que era tão importante ainda para mim, agora quando comecei a ilustrar. E foi um trabalho incrível que me deu imenso prazer fazer, até porque isto é uma enciclopédia ao pé das referências que o Nuno me deu, que eram 2 linhas com algumas referências, e eu agradeço por isso, porque me deu mais liberdade, não é? Deu-me mais liberdade para fixar a figura de algumas destas criaturas, sem estar tão presa a alguns conceitos. Foi muito bom. E pegando justamente nesse aspecto, eu gostava de lhe perguntar também se, para realizar as ilustrações propriamente ditas, se baseou nas descrições sumárias que tinha à disposição, mas em que outras fontes é que se inspirou, se há algum tipo de alguma fonte iconográfica específica em que se tenha inspirado mais, até porque, como o Nuno já disse, não falta bibliografia do género noutros países. Ainda há pouco tempo, por exemplo, saiu uma coisa muito interessante sobre a mitologia sueca, há uma obra muito curiosa.
de publicação recente. Portanto, gostava de saber em que é que foi buscar inspiração para fazer as coisas exatamente assim. Olha, a lado nenhum. Fiz mesmo questão de saber o menos possível. Se calhar fui procurar mais depois de já estar feito do que antes, precisamente para não estar presa a outras imagens e a outras coisas. É evidente que estas escrituras das mais conhecidas, uma pessoa faz uma ideia, não é? De como seria, já tem uma ideia na cabeça, mas havia umas que eu nunca sequer tinha ouvido falar e nunca fui à procura de... Eu fiz uma experiência, e salvo erro foi com a Maria Gancha, que foi um dos primeiros desenhos que eu fiz. Pesquisei na internet e depois pensei, não, vou parar com isto porque isto prende-me, não posso, eu tenho que me libertar e... Isto é uma coisa livre, portanto, vamos lá fazer esse percurso dessa forma livre. Então, investiguei mais, ou seja, procurei mais referências depois do que até antes, precisamente para não me prender muito a alguns... Sim. Muito bem, muito bem. Este tema da literatura popular e das histórias tradicionais, como todos sabem, tem sido um tema que nós temos tratado com bastante cuidado. Tivemos a preocupação sempre, em cada temporada, de ter pontos específicos sobre este tema. Aliás, devo recordar que na primeira sessão dos Sustos às Sextas, em 2015, a primeira palestra que nós tivemos foi feita pela Ana Paula Guimarães, que está aqui presente, e que profissionalmente se tem justamente dedicado a este assunto do estudo da literatura popular e das histórias tradicionais. Eu gostava de perguntar ao Nuno também se o livro, tanto quanto sabe, se tem tido bom acolhimento por parte do público, se tem tido alguma procura. E já agora aproveito para dizer, o nosso evento, como sabem, não tem quaisquer intuitos comerciais, mas temos ali naquela sala alguns exemplares, se alguém quiser adquirir, tem a oportunidade de hoje de o fazer, com a vantagem de poder obter os autógrafos dos autores. Muito obrigado. O livro ultrapassou as nossas expectativas iniciais. Eu, se tivesse pressentido o impacto que este livro viria a ter, não quer dizer que eu tenha feito de forma irresponsável, mas tê-lo-ia feito com uma gravidade maior do que aquela com que fizemos. Fizemos isto de uma forma leve, divertida. Acima de tudo, abordámos isto como um trabalho artístico, não um trabalho científico, porque não só eu não tenho essas ferramentas, como não tenho essas pretensões. Acontece que eu ando pelo país todo, somos convidados para ir às escolas, bibliotecas, falar sobre isto. As crianças adoram estas histórias, as crianças adoram as histórias e as figuras, porque aí essa é a chave deste trabalho, porque o que não existia em Portugal até aqui, existia em pouca quantidade ou muito disperso, eram tentativas de dar forma às criaturas, que é uma coisa que acontece em todas as culturas. Nós sabemos perfeitamente qual é que é o aspecto que tem o duende irlandês, ou qual é o aspecto que tem o vampiro, ou qual é que, porque já foi muito representado plasticamente no cinema, em livros de banda desenhada, mas este trabalho não estava feito em Portugal, e foi esse o nosso atrevimento. A nossa grande intenção foi para que não se percam estas criaturas, dar um tratamento mais próximo das crianças e dos adultos, para que a partir daqui, para que isto seja uma espécie de degrau para outros trabalhos. E é isso que tem estado a acontecer. Tem estado a haver, este livro vai ter uma peça de teatro em que estamos a trabalhar, tem tido, também há um piloto para uma série de televisão com base nestas imagens, ou seja, não sabemos no que é que isto vai dar, mas tem estado a ter repercussões maiores, muito maiores do que aquelas que imaginávamos. Pelas criaturas do bestiário. E tivemos um
fez uns workshops no Carnaval e a Escola de São Martim do Porto e de Óbidos fizeram um desfile de Carnaval inteiramente baseado nas escrituras do bestiário português, ou seja, grupos de homens no saco, grupos de Marias Geixas, e isto quer dizer, sem sequer, se calhar, estarem os autores diretamente envolvidos, ou seja, o livro está isto para nós, quando toca nas crianças e não é nenhum intuito nacionalista longe disso, mas de facto o ir às nossas raízes e dar-nos valor também àquilo que nós temos, e se calhar tem falado um bocadinho isso para nós foi uma felicidade e acho que nós estão de parabéns por terem conseguido fazer isso. Peço Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Eu já agora gostava também de pedir à Natasha que, para além de falarmos deste livro, nos falasse um pouco de outras atividades profissionais suas, nomeadamente no campo do teatro de marionetes, que eu sei que é uma coisa que está ligada, e isto vem a propósito porque nós aqui nos Sustos às Sextas também tivemos uma ligação com as marionetes, na circunstância com os Robertos, não é? Lembram-se que tivemos aqui uma peça de Robertos, com a morte, enfim, e que, portanto, que é um tema que nos interessa e que nos atrai. Mas é que se quisesse dizer-nos um pouco o que é que faz normalmente na sua atividade. Com certeza. Trabalho para o boneco. Tenho uma companhia, portanto, profissionalmente tenho uma companhia de teatro de marionetas em Alcobaça, chamada S.A. Marionetas. Um dos nossos elementos é praticante precisamente do teatro tradicional de marionetas português, o Teatro Dom Roberto, e muito bom, por sinal. Próxima vez, onde assistir ao espetáculo do José Gil, da companhia S.A. Marionetas, que não, sério, agora fora de brincadeiras é mesmo muito bom. E pronto, e temos várias... É curioso que nós temos sempre uma premissa na companhia, que é todas as peças que nós fazemos nunca são inteiramente infantis. São peças para toda a gente assistir, que ninguém saia aborrecido, tanto pode assistir o tio, com o sobrinho, com o avô, com os miúdos sozinhos. Fazemos questão mesmo de não ser uma coisa muito infantil, ou só estritamente infantil, que toda a gente se possa divertir. E eu acho que estas coisas, e este tema do bestiário é muito isso, não é? Tanto os miúdos ficam muito entusiasmados e apaixonados pelo tema, não é? Ou seja, por sentirem um bocadinho de medo e curiosidade ao mesmo tempo. É exatamente isto, tanto que ficam satisfeitas as pessoas mais velhas de ouvirem falar de personagens do folclore português que os avós falavam, tal como foi o meu caso. E é isso, e temos uma série de espetáculos, que inclusivamente temos uma série de espetáculos de episódios da história de Portugal, que fazemos sempre de uma forma muito, muito leve e mais virada para o humor, nunca uma coisa muito séria. Temos um espetáculo sobre a Inês de Castro, por exemplo, em que a cena que os miúdos mais se riem é quando a Inês é assassinada. Pronto, também faz parte do tema, não é? E eles adoram e partem-se a rir, porque também fazemos de uma forma muito leve, não é? E pronto, e é isto, tem muito a ver com este universo. Sim, mesmo a gente quando pensa em comédia, a primeira coisa que vem à ideia é o Jack the Ripper, é normal. Muito bem, muito bem. Pois a gente espera que um dia destes... A gente espera que um dia destes tenhamos ocasião de assistir a um espetáculo vosso, teríamos muito gosto nisso, não é? Eu ainda perguntaria talvez ao Nuno se, para além daquilo que já foi aqui dito, uma possibilidade de peça de teatro, de programa de televisão, etc., mas independentemente deste trabalho, se tem em vista algum outro projeto mais ou menos na mesma área que pense desenvolver ou que gostasse de vir a desenvolver. Sim, não estou a desenvolver a fundo por falta de tempo, porque porque eu tenho outras atividades. Uma delas sou editor desta pequena editora e estamos neste momento a ajudar outras pessoas com outros livros. Mas assim que possa, quero tentar fundir a minha vertente de literatura juvenil com esta vertente de literatura fantástica, que é
que são as duas vertentes que eu tenho. Tenho algumas ideias, ainda não sei como é que vou concretizar, mas é por aí que certamente que eu tentarei ir. Neste momento também estamos focados em transformar isto em uma peça de teatro. Se alguém for ao Festival Bons Sons, na cidade, na aldeia de São Isoldos, ao pé de Tomar, terão a oportunidade de assistir a 4 momentos inspirados nas escrituras do bestiário tradicional português, interpretados por bons atores, e que estamos agora a trabalhar nisso. Estivemos esta tarde toda a trabalhar nisso, portanto não percam, se puderem, espero que fique bem. Um dia ainda há de aparecer uma peça de marionetas. Ora bem. Isso está mais que encomendado. Exatamente, pois nós de certeza que ficamos todos com todo o interesse à espera desses vários projetos, dessas várias, enfim, sequências destes trabalhos. Gostaria de saber se alguém na assistência tem alguma pergunta que queira colocar ou algum comentário a fazer. Eu já falei de ti, não é? Agora mal parecia que não dissesses nada. Exatamente. Pois é. Não esteja preocupada, porque o homem do saco aqui continua a manhar as crianças para as comer e a fazer botões com os ossos e sabonetes com a gordura. Não se preocupe. Isto é extraído quase diretamente da recolha dos Aleiros Vasconcelos. É a maior fonte. As canecas. É isso. Qual é a outra fonte que disse? Também há duas coleções de fontes de Isabel Carvalho. Ok, muito gosto. Sim, sem dúvida. Pois, eu sei. Aliás, quem apresentou este livro em Leiria foi o António Fontinha, contador de histórias, que quando chegou à altura olhou para nós de lado como quem pergunta, versão A ou versão B? E nós, versão A. E ele contou mesmo ali a versão de um homem do saco muito a sério, sim. Mas as crianças depois foram para casa e os pais explicaram e estão vivas, não há problema nenhum. É isso mesmo. É como os rebetes, não é? Estavam a falar dos rebetes. Exatamente. A pancada para eles é indiferente, não são melhores nem piores meninos por isso. Mas é igual. E que não se traga estes monstros para a realidade. Isso é que eu não concordo. Não é? Não vais para ali que está lá o papão, eu não concordo com isso porque funda a realidade e a fantasia. Agora, haver uma história e ao lado da realidade e haver uma linha que a separa, para mim isso, as crianças crescem saudáveis à mesma. É a ideia que eu tenho. Muito bem, mais alguém que queira
intervir, fazer qualquer comentário, qualquer pergunta? Um ano, à volta de quase... Sim, foram meses, o processo todo foi quase um ano. Porque isto no início não era exatamente, a ideia não estava fixa que fosse infantil, não era? Ainda tivemos ali um bocado, e ainda cheguei a fazer alguns estudos para uma coisa menos infantil, depois chegámos à conclusão, mas... Inicialmente era para ser um guia de observação de criaturas fantásticas. Exato. Fosse um guia de campo, de observação de aves ou de observação de flores, mas para quem queria andar à procura das criaturas fantásticas. E foi a partir daí que evoluiu, por isso é que mantém a linguagem, ficha técnica, mas como evoluiu para este formato mais infantil, portanto, depois a Natasha também adaptou a uma linguagem visual mais infantil. São muitas. Muito bem. De qualquer modo, se alguém tiver curiosidade de conversar, de algum pormenor que queira saber ou assim, nós temos agora um pequeno intervalo em que podem, enfim, falar um pouco e trocar impressões. Eu agradeço muito a ambos a vossa presença. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho feito. Nós temos uma pequena lembrança que oferecemos a todos os participantes nos Sustos às Sextas e que, portanto, isso está entregue. Sim. Ora bem, muito obrigado. E temos agora então um intervalo. Muito obrigado. Ora bom, vamos então, se estiverem de acordo, dar início à segunda parte do nosso programa de hoje. E, como sabem, esta sessão dos Sustos às Sextas tem uma dedicatória especial que é ao romance Frankenstein, porque faz este ano 200 anos sobre a primeira publicação do romance. Podes passar aí o slide para o outro? Como se está aqui a ver, isto é uma imagem da primeira edição, que foi publicada em Londres no dia 1 de janeiro de 1818. Eu começaria por dizer que, nestas poucas palavras que tenho para lhes apresentar e para falar um pouco deste trabalho, não é propriamente fácil falar de uma obra tão conhecida e tão discutida como este romance gótico Frankenstein, da autoria da inglesa Mary Wollstonecraft Shelley, que está aqui. Mary começou a escrever esta história quando tinha apenas 18 anos, numa célebre noite de 17 para 18 de junho de 1816, portanto 2 anos antes da publicação, quando se encontrava com o futuro marido, o poeta Percy Shelley, de que temos também aqui o retrato, com o aristocrático George Gordon Byron, que é 6º Barão Byron, também ele poeta, subejamente conhecido, e ainda com um senhor chamado John William Polidori, que era médico, e era médico de Lord Byron em particular. Estavam todos reunidos numa propriedade que pertencia a Byron, nas margens do lago Léman, na Suíça, a chamada Vila Deodati. O que aconteceu foi que o verão de 1816 está registado enfim, nos anais da meteorologia como tendo sido um verão particularmente desagradável, chuvoso, com mau tempo, o que fez com que o grupo tivesse que ficar em casa, porque estava mau tempo, estava a chover, estava desagradável. E nessa histórica noite de junho, depois de terem lido uns aos outros em voz alta uma antologia de contos de terror alemã, chamada Fantasmagoria, Byron sugeriu que cada um escrevesse uma história desse género. E então Percy Shelley escreveu A Fragment of a Ghost Story,
e ainda outras 5 histórias de fantasmas que viriam a ser publicadas póstumamente com o título Journal at Geneva, Including Ghost Stories. Byron também começou a escrever uma história que intitulou apenas Um Fragmento e que nunca chegou a acabar. O protagonista dessa história chamava-se Augustus Darvel. E esse Augustus Darvel foi aproveitado precisamente pelo Polidori para a sua própria história chamada The Vampire, que é usualmente considerada como a primeira história moderna de vampiros e que foi publicada em 1819. Para além destes 3, Mary escreveu o começo do seu romance Frankenstein, que foi publicado, como já disse, pela primeira vez no dia 1 de janeiro de 1818, anonimamente. A autora tinha 20 anos nessa altura. O nome dela só foi revelado pela primeira vez numa segunda edição que foi publicada em França em 1823, portanto 5 anos mais tarde. É claro que o enredo do romance do Frankenstein é subejamente conhecido, mas não ficará talvez mal recordar brevemente, e consiste mais ou menos no seguinte: há um navio de exploração que está na zona do Ártico e que recolhe um senhor chamado Victor Frankenstein, que está perdido lá no meio do gelo e que está exausto e que conta ao comandante do navio a sua triste história. Ele tinha descoberto um processo para dar vida a tecidos mortos. Era um médico, estava a estudar medicina e, com essa descoberta que tinha feito, criou um ser artificial do sexo masculino a partir de pedaços de corpos que foi roubando em cemitérios e outras fontes semelhantes e conseguiu animá-lo, conseguiu dar-lhe vida. Agora, por acaso, não era este slide, mas por acaso pode ser. Vai ver lá qual é o próximo, se faz favor. Era este. Está aqui, assim, justamente, o Dr. Frankenstein a tentar dar vida à sua criatura. Uma vez animando essa construção artificial, feita com pedaços de cadáveres, apavorado perante aquilo que tinha feito, Victor acaba por fugir. Mais tarde, porém, depois de andarem pela Europa, por vários locais, acaba por encontrar a sua criatura nos Alpes. E a criatura, conta-lhe as dificuldades por que tem passado ao ver-se rejeitada praticamente por toda a gente. E pede ao Victor Frankenstein que lhe arranje uma companheira. E o Victor promete fazê-lo, criar uma outra figura feminina, mas depois de se afastar, acaba por mudar de ideias, desiste de fazer a tal companheira para a sua criatura e, tempos depois, acaba por casar com uma prima chamada Elizabeth Lavenza. Na noite de núpcias, a criatura aparece no quarto do casal e mata a noiva, furioso pelo facto do Victor não ter cumprido a sua palavra. Então, o Victor Frankenstein persegue a criatura até ao Ártico e é nessa altura que é recolhido pelo tal navio e depois de contar a sua história acaba por falecer. A criatura ainda sobe a bordo do navio para prestar uma última homenagem ao seu criador e depois desaparece na imensidão branca do Ártico e não se sabe o que lhe acontece. Ora, é interessante examinar e principalmente conjecturar um pouco as fontes de inspiração de Mary Shelley para a construção desta sua narrativa. Em primeiro lugar, é preciso referir um certo fascínio que reinava na sociedade naqueles tempos acerca dos fenómenos da eletricidade, que era uma novidade à época. Não? O próprio Percy Shelley, portanto, na altura ainda o amante da Mary, tinha estudado em Oxford e era um apaixonado por esses assuntos da ciência, pela química especialmente, e tinha inclusivamente tentado uma vez ressuscitar um gato morto. Ele tinha tentado ressuscitá-lo. Um amigo do Percy Shelley descreveu os seus aposentos
como contendo, e passo a citar, uma máquina elétrica, uma bomba de ar, uma tina galvânica, um microscópio solar, etc. Portanto, o Percy já vivia rodeado de aparelhagem laboratorial, científica, etc. Por sua vez, também, o John Polidori era licenciado em Medicina pela Universidade de Edimburgo, tinha terminado o curso com a tenra idade de 19 anos, o que era uma coisa muito excepcional, porque a idade média para uma pessoa se licenciar em Medicina em Edimburgo, naquele tempo, eram 25 anos, ele aos 19 anos era médico, e enquanto esteve por Edimburgo, pela universidade, tinha se deparado com as mais recentes teorias sobre o galvanismo, publicadas por Charles Henry Wilkinson em 1804, no seu livro Elements of Galvanism. Podes passar o próximo slide, se faz favor. É claro, como se sabe, o galvanismo, a palavra galvanismo é em homenagem a um cientista italiano chamado Luigi Galvani, que investigou justamente o efeito da eletricidade em animais dissecados, a partir da década de 1780. Em 1786, o Galvani descobriu que se tocasse nas pernas de uma rã, como está aqui neste boneco, com uma ponta de ferro e outra de cobre, simultaneamente, os membros do animal torciam-se, tinham um espasmo, como se tivessem sido atravessados por uma corrente elétrica. O fenómeno viria a ser explicado mais tarde por Alessandro Volta, que, como se sabe, foi o inventor da primeira bateria, da primeira pilha elétrica química. A própria Mary Shelley, que na altura, em jovem, se chamava Mary Godwin, era o nome de solteira, era Godwin, crescera numa casa da qual eram visitas frequentes destacados físicos e químicos, e aos 14 anos assistia já às conferências do importante químico britânico Humphrey Davy, que foi o inventor do campo da eletroquímica. Na página do seu diário, referente a 15 de junho de 1816, portanto, nas vésperas da escrita das histórias, Polidori registou que tinha tido uma conversa com Shelley acerca dos princípios, nomeadamente se o homem se poderia considerar como um mero instrumento. Muito mais tarde, em outubro de 1831, portanto, já depois da publicação do romance, tudo isso, a Mary havia de recordar uma conversa passada nessa mesma altura. E recordou-a com estas palavras: muitas e longas eram as conversas entre Lord Byron e Shelley. Durante uma delas foram discutidas diversas doutrinas filosóficas, entre elas a natureza do princípio da vida, e se haveria alguma possibilidade de ele alguma vez ser descoberto e transmitido, esse princípio vital. Ora, tais conversas, de certeza, abordariam em particular o controverso tema do vitalismo, que era um tema que à época entusiasma e dividia o Royal College of Surgeons, enfim, a Faculdade de Medicina, digamos assim. O debate, esse debate do vitalismo, opunha duas fações. Havia uma fação espiritual e uma fação biológica ou fisiológica. E referia-se à própria origem e natureza da vida, procurando determinar a origem da faísca vital. Viria ela de Deus ou de meros fenómenos químicos e biológicos? E neste último caso, se a vida surgia espontaneamente de fenómenos naturais, onde se enquadrava a alma e que lhe sucederia depois da morte. O campeão da tese biológica era o médico William Lawrence, que tratava precisamente o Percy Shelley desde 1815 e tratou também a Mary Godwin desde 1812. Portanto, vemos assim uma série de ligações à área da ciência, à área da química, da física, a estas discussões filosóficas sobre a origem da vida, sobre o significado da vida, sobre a existência da alma, etc. Vamos passar ao próximo slide. E, portanto, verificamos que o romance Frankenstein foi baseado em autênticos debates científicos, explorando e extrapolando as possibilidades dos temas tratados. E representou, por isso, um novo género literário, distinto de uma mera história sobrenatural e que fundia um enredo dramático com conjecturas filosóficas e uma análise moral
das personagens. E estava, portanto, criado o género da ficção científica. O célebre autor Brian Aldiss, falecido o ano passado, infelizmente, defendia que este romance deveria efetivamente ser considerado como a primeira verdadeira história de ficção científica, porque, contrariamente a obras anteriores que se poderiam aproximar do género, neste, a personagem principal, dizia o Brian Aldiss, tomava uma decisão deliberada e recorria a experiências modernas num laboratório para alcançar resultados fantásticos. Quanto à sua estrutura narrativa, o romance Frankenstein é, em grande parte, um herdeiro direto dos romances góticos e do movimento romântico. Miranda Seymour, autora de uma recente biografia de Mary Shelley, observa o seguinte, referindo-se em particular à dificuldade que a autora claramente experimentava em aprofundar no seu texto os aspectos científicos envolvidos nos trabalhos de Victor Frankenstein e que são descritos em termos bastante vagos. Ora, diz a autora desta biografia: embora seja fascinante explorar as evidentes ligações do romance aos conhecimentos de Mary e do seu marido acerca do galvanismo e da discussão contemporânea do vitalismo, não era aí que residia o seu principal interesse. A construção da criatura, tão atraente para os realizadores cinematográficos, preocupava menos Mary Shelley do que a ideia de alienação parental por parte de uma criança manufaturada, uma criação laboratorial. A história que está no cerne de Frankenstein é de uma experiência científica monstruosamente egoísta, monstruosa porque Victor, tendo criado para si próprio um filho vivo e capaz de o amar, acaba por rejeitá-lo. Assim sendo, a mensagem constante do âmago do romance de Mary é o amor. Neste caso, o amor do pai que a criatura não teve e o amor que ele poderia sentir pelo seu Criador. Não importa de passar o próximo. É interessante também relacionar estes aspectos com a atividade da mãe de Mary Shelley, que era escritora, filósofa e feminista ativa, chamada Mary Wollstonecraft. Como recentemente observou Richard Holmes, que disse que toda a carreira literária de Mary se inspirou no exemplo da mãe. Para comprovar a sua influência no próprio romance Frankenstein, atentemos ao que Mary Wollstonecraft escreveu nas conclusões da sua obra A Vindication of the Rights of Woman, em 1791. Ela escreveu: uma grande proporção da miséria que graça pelo mundo, sob variadas formas, resulta da negligência dos pais. Portanto, esta relação pai-filho que depois é espelhada no romance da Mary Shelley. Por outro lado, não é de desprezar também a influência do pai de Mary, que era um jornalista, filósofo e escritor chamado William Godwin, e que explorou o tema da imortalidade física na primeira edição da sua obra Inquiry Concerning Political Justice and Its Influence on General Virtue and Happiness, em 1793. E também explorou os temas do prolongamento da vida e da imortalidade num romance gótico que escreveu chamado St. Leon, A Tale of the 16th Century, em 1799, e que aborda em particular o tópico da responsabilidade do cientista ao narrar a história de um alquimista em busca do segredo da vida, o que não pode ter deixado de servir de inspiração a Frankenstein. É claro, isto é o que resumidamente se pode dizer acerca do romance e da sua origem. Mas, tal como aconteceu com outras figuras da literatura fantástica, por exemplo, o Conde Drácula, a popularidade de Frankenstein e da sua criatura foi potenciada a partir da década de 1930 pelo cinema. Especialmente após a magistral interpretação de Boris Karloff no papel da criatura, no filme de 1931, realizado por James Whale. Colin Clive interpretou o papel do criador, que curiosamente no filme se chamava Henry e não Victor.
por vezes, os autores dos argumentos dos filmes têm estas ideias peregrinas de mudar o nome à personagem sem que daí se veja vantagem absolutamente nenhuma. O Dr. Frankenstein neste filme, portanto, o tal Henry Frankenstein, fazia-se ainda acompanhar de uma figura que não existe no romance, que era um assistente, um auxiliar corcunda, que neste filme se chamava Fritz. Depois, mais tarde, como se sabe, passou a chamar-se Igor. Era o nome tradicional do assistente corcunda, era Igor. Mas aqui era Fritz. Em 1991, a Biblioteca do Congresso, em Washington, selecionou este filme para preservação permanente no National Film Registry, considerando como uma das obras cultural, histórica ou esteticamente significativas. A distinção é obviamente merecida, já que a figura do monstro de Frankenstein se converteu rapidamente num verdadeiro ícone, que é instantaneamente reconhecido em todo o mundo. Quando se vê esta figura, seja em silhueta, seja em cartoon, seja em qualquer meio, imediatamente se relaciona com Frankenstein e, nomeadamente, com a interpretação que lhe foi dada pelo Boris Karloff. Vamos passar o próximo. Inclusive, em algumas anedotas, Where are you from? All over. Porque ele era feito aos bocados, enfim, vinha de todo o lado, não é? Na realidade, o filme de James Whale alcançou um grande êxito, vindo a ser seguido por diversos outros, como, por exemplo, Bride of Frankenstein, do mesmo realizador, e novamente com o Boris Karloff a fazer a criatura, com o Colin Clive e, neste caso, com a Elsa Lanchester a fazer a noiva, também um ser artificial criado. Importas de continuar? Seguiu-se Son of Frankenstein, com o Bela Lugosi, que está ali de barba irreconhecível, o Boris Karloff a fazer o monstro e Basil Rathbone. Seguiram-se ainda outros, o Bela Lugosi neste caso já se chamava Igor, aqui o assistente já era Igor. Neste filme entrava também o Lionel Atwill. E depois seguiu-se ainda o The Ghost of Frankenstein, já em 1942, portanto 10 anos mais tarde do que o primeiro filme do James Whale, com o Lon Chaney Jr. a fazer de monstro, já não era o Boris Karloff, etc. Por sua vez, também a produtora britânica Hammer fez uma série de filmes inspirados na obra de Mary Shelley. Bom, era uma inspiração um bocadinho remota, um bocadinho vaga, uma adaptação livre. Mas fez vários desses filmes, como Curse of Frankenstein, Revenge of Frankenstein, Evil of Frankenstein, Frankenstein Created Woman, Frankenstein Must Be Destroyed, Frankenstein and the Monster from Hell, que foram realizados por realizadores como Terence Fisher, Freddie Francis, e que têm a particularidade de ter dado grande notoriedade ao Peter Cushing no papel do Dr. Frankenstein. E em alguns deles, o monstro foi interpretado pelo Christopher Lee, como também se sabe. São ainda de referir como interessantes filmes como, por exemplo, a farsa Abbott and Costello Meet Frankenstein, em que entrava a dupla humorística, Abbott and Costello, o Glenn Strange a fazer de monstro, lá em cima, o Lon Chaney Jr. a fazer de lobisomem e o Bela Lugosi no seu papel de Drácula. Depois também podemos referir, em 1974, Flash for Frankenstein, que foi um filme realizado pelo Paul Morrissey e foi produzido pelo Andy Warhol, que é um filme muito interessante e que põe em relevo certos aspectos eróticos da experiência do Dr. Frankenstein que está ali, e que alcançava uma experiência erótica por estar a mexer nos cadáveres e a abri-los e a fechá-los. Em 3D. Depois podemos ainda referir a comédia Young Frankenstein. Aquela data está completamente mal, não é de 48, obviamente, é de 1974. O 48 é o que dá a gente copiar de um slide e pôr para o outro e depois esquece de emendar a data. O Young Frankenstein é de 74.
É um filme realizado pelo Mel Brooks, uma comédia, bem divertida, por sinal, e com o Peter Boyle a fazer de monstro. O Peter Boyle depois participou numa série televisiva de comédia chamada Everybody Loves Raymond, com o Gene Wilder, ali de bigode, que fazia o Dr. Frankenstein, com o Marty Feldman a fazer o assistente corcunda. Bom, mas mais a sério, temos ainda Mary Shelley's Frankenstein, em que o Robert De Niro, um pouco inesperadamente, fazia o papel da criatura. Não é propriamente o tipo de papel em que a gente imagina o Robert De Niro, mas de facto neste filme assim fez. O realizador foi o Kenneth Branagh, que também entrava no filme, assim como entravam. O elenco é um pouco estranho, porque para além do Robert De Niro, do Kenneth Branagh, entrava a Helena Bonham Carter, o Ian Holm e o John Cleese. Também não se está muito bem a ver o John Cleese em filmes destes, mas... Podemos ainda assinalar, por fim, a utilização das figuras de Victor Frankenstein e da sua criatura na magnífica série televisiva Penny Dreadful, que teve 3 temporadas entre 2014 e 2016. E que estão ali o Dr. Victor Frankenstein e a sua criação. Bom, ao cabo de 200 anos que se completam este ano, podemos passar para o próximo, a história idealizada por Mary Shelley pode já considerar-se imortal. Se a fama granjeada pelo cinema resultou numa excessiva tipificação das personagens e na criação de estereótipos, o romance propriamente dito encerra, como acima se disse, uma riqueza muito maior e muito maior variedade temática, merecendo por isso ser lido e relido pelas gerações presentes e vindouras. E era o que eu tinha para lhes dizer sobre este romance. E continuando esta homenagem ao Frankenstein, nós propunhamos agora, creio que está tudo a postos, fazer aqui a projeção de um filme intitulado precisamente Frankenstein e que foi realizado em 1910 pelos estúdios Edison. Trata-se nem mais nem menos da primeira adaptação cinematográfica, que é descrita como uma adaptação livre, do romance de Mary Shelley e que pode mesmo considerar-se o primeiro filme de terror que se realizou. A estreia pública foi no dia 18 de março de 1910. O filme foi realizado por Cyril Dawley, J. Cyril Dawley, que nesse mesmo ano realizou também uma adaptação de um conto, A Christmas Carol, de Charles Dickens, um conto dos mais famosos. Neste filme, o papel do Dr. Frankenstein é desempenhado por Augustus Phillips, o da sua noiva por Mary Fuller e o do monstro por Charles Ogle. Este Charles Ogle também entrava no Christmas Carol. O filme foi filmado em poucos dias, em janeiro. Estreou em março, foi filmado em meia dúzia de dias em janeiro, nos estúdios Edison, na zona do Bronx, em Nova Iorque. E nesta produção, o realizador e argumentista procurou sublinhar os aspectos mais místicos e psicológicos da história, eliminando as cenas mais aterrorizadoras, em atenção às plateias daquela época. O filme foi muito bem recebido pela crítica, mas mal recebido pelo público. Não teve grande êxito com o público. Tem-se pensado nas razões que levaram a essa falta de entusiasmo do público e apontam-se geralmente 3 razões. Primeiro, o facto de ser o primeiro filme de terror. E o público nunca estava habituado, não sabia que era isto, filme de terror, e portanto não sabia bem como é que havia de reagir a uma coisa dessas. Depois, como verão daqui a instantes, aqueles que eventualmente não conheçam já o filme é um filme curto, são 13 minutos, mas como verão, a realização é um pouco teatral.
E naquele tempo, parecendo que não, em 1910, o público já estava a começar a habituar-se a realizações mais dinâmicas, com mais movimento de câmara. E aqui, como verão, é quase filmar uma peça de teatro. Isso também não terá caído muito bem. E, finalmente, levantavam-se ainda questões morais e religiosas. Houve quem achasse que este filme, esta história, era uma heresia e que, portanto, enfim, não elogiasse nem recomendasse o visionamento do filme. Tratou-se, inclusivamente, de um dos primeiros filmes mudos que vinham acompanhados de uma lista de sugestões de músicas que podiam ser tocadas a acompanhar a projeção. Por exemplo, isto aqui interessa ao meu amigo Fernando particularmente, entre as peças musicais sugeridas contavam-se trechos de óperas como The Bohemian Girl, de 1843, inspirada num conto de Cervantes, como Der Freischütz, do Carl Maria von Weber, com libreto do Friedrich Kind, e do Lohengrin, do Richard Wagner, claro está. Então, com estas pequenas indicações, eu deixo a Luzia com o Frankenstein do Edison.
E aqui tem, portanto, a versão de 1910 do Frankenstein adaptado ao cinema. Espero que se tenham divertido com este filme, que tem evidentemente toda a ingenuidade própria da época, mas que tem mesmo assim algumas características curiosas. Eu pessoalmente acho particularmente curiosa a maneira como a criatura nasce, porque ao contrário do romance e dos filmes posteriores, em que de facto há um corpo artificial construído a partir de pedaços de cadáveres, etc., aqui não. Aqui ele nasce como se fosse do caldeirão de uma bruxa. Há ali um caldeirão para onde o Dr. Frankenstein deita coisas que a gente ignora e de repente nasce a criatura, primeiro na forma de esqueleto e depois cobrindo-se de carne a pouco e pouco, até ficar com aquele ar de palhaço rico que, infelizmente, para a época era o que se considerava aterrorizador. Espero que se tenham divertido, que tenham gostado. E com isto terminamos o que tínhamos programado para hoje, para os entreter ao serão. Muito obrigado novamente pela presença de todos. Para nós foi um gosto tê-los outra vez aqui, principalmente aqueles com quem contactamos menos, evidentemente. E em breve haverá outras notícias dos Sustos às Sextas. Muito obrigado.